Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sermão da Montanha. Estudo número 16. Os mandamentos de Deus. O cumprimento da lei. Desde bem cedo na história do povo escolhido, podemos observar a existência de dois grupos que se opõem a Deus. O primeiro grupo consiste dos nossos inimigos declarados, daqueles que não escondem o seu desinteresse ou o seu desprazer com a nossa existência. Para muitos neste grupo, o mundo estaria bem melhor se não existissem Deus, Cristo e os cristãos. Todos nós conhecemos pessoas e até parentes que fazem parte deste grupo e de vez em quando somos vítimas das suas agressões. Mateus 10:36. Podemos imaginar que muitos descrentes são neutros em relação a Deus e ao seu povo, e que, muito embora não tenham a intenção de se unirem a nós, eles não se incomodam com a nossa existência. Este conceito de neutralidade pode até parecer verdade no físico, mas o fato é que no mundo espiritual não existem seres imparciais. E isso foi o que Jesus quis dizer com as palavras: quem não é comigo, grego metimou, é contra mim, grego katimo. E quem comigo não ajunta, grego sinago, espalha, grego escorpizo. De novo, quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Os maiores opositores do Evangelho estão entre o chamado povo de Deus. Neste estudo, porém, queremos falar sobre um grupo que tem sido, de longe, os seres humanos que criam os maiores obstáculos para o término da obra de Deus aqui na Terra, que são não os de fora da nossa comunidade, mas sim os de dentro. Durante os dias em que Jesus esteve aqui conosco, as pessoas que mais se opunham ao seu trabalho de evangelização eram aquelas que se posicionavam como defensoras dos interesses de Deus. Os fariseus, Mateus 9:11, os sacerdotes, Mateus 16:21, os saduceus, Mateus 22:23, os levitas, Lucas 10:32, os escribas, Mateus 9:3, e os anciãos, Mateus 21:23. Infelizmente, muito embora estes antigos inimigos de Jesus foram extintos com o tempo, a realidade é que os maiores opositores da obra do Senhor neste mundo continuam sendo os de dentro. São os de casa, que continuamente se opõem aos ensinos de Jesus, mas, ao mesmo tempo, insistem em dizer que o amam e que estão dando continuidade ao seu trabalho neste mundo. Este detalhe os torna 1000 vezes piores do que os fariseus do passado, porque, pelo menos os fariseus e seus parceiros não escondiam a sua oposição a Cristo, mas os opositores do presente rejeitam abertamente as palavras de Jesus
enquanto o chamam de mestre, senhor e insistem em cobri-lo com beijos. Verso. E por que me chamam de senhor? Grego, Kyrios, senhor, e não fazem, grego, Pio, o que lhes digo? Lucas 6, 46. Jesus é o único porta-voz enviado direto de Deus. A partir de agora, no Sermão da Montanha, e até a sua conclusão no capítulo 7 de Mateus, Jesus entrará em detalhes quanto a como devemos nos comportar no nosso dia a dia. Jesus é para nós, os seus seguidores, aquilo que Moisés foi para o antigo Israel, o porta-voz de Deus. Verso. Eis que uma nuvem brilhante, grego fotinos, os cobriu, grego ipiskiazo, e dela saiu uma voz, grego phoni, que dizia, este é o meu filho amado, grego iosmu, ou agapitos, em quem me deleito, grego idokeo. Escutem, grego akuo, o que ele diz. De novo, eis que uma nuvem brilhante os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me deleito. Escutem o que ele diz. Mateus 17, 5. Ver também João 12, 48 a 50. Comparar com Êxodo 20, 19. Ao contrário daquilo que muitos líderes mundanos ensinam nestes últimos dias, as palavras de Jesus são, de fato, leis, com as suas devidas consequências, caso sejam desobedecidas ou ignoradas, conforme ouvimos da sua própria boca. Verso. Quem me rejeita, grego, atheteo, e não recebe as minhas palavras, grego, rima, já tem quem o julgue, grego, crino. A palavra, grego, logos, que tenho pregado, essa o julgará no último dia, grego, tiesrate imera, porque eu não falei, grego, laleo, por mim mesmo, mas o Pai, grego, patir, que me enviou, grego, pempo, esse me deu ordem, grego, endole, quanto ao que dizer e como falar. E sei que a sua ordem é vida eterna, grego, zoin, eônio. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me disse, grego, ipom. De novo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me deu ordem quanto ao que dizer e como falar. E sei que a sua ordem é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me disse. João 12, 48 a 50. Ou seja, a mensagem comumente pregada de que a obediência não está ligada à salvação não possui o menor respaldo nas palavras de Jesus. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. E se referindo especificamente aos mandamentos do Pai, que na realidade são os mesmos mandamentos do Filho. Enquanto orava, Jesus fez uma referência a todos nós que o seguimos. Verso. Revelei o teu nome, grego, ônoma, aos homens, grego, anthropos, que do mundo, grego, cosmos, me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e obedeceram,
grego tireo, a tua palavra, grego logos. De novo, revelei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e obedeceram a tua palavra. João 17, 6. Observemos que nesta frase, Jesus inequivocamente ensina que a prova de que alguém recebeu a revelação do nome de Deus na sua vida é a obediência. E obedeceram à tua palavra. O indivíduo que se diz salvo, mas não leva uma vida em obediência às palavras de Deus, está completamente iludido. Jesus não veio para destruir ou abolir, mas sim completar a lei de Deus. Para que esse ponto ficasse bem claro, Jesus iniciou esta segunda parte do Sermão da Montanha com o devido esclarecimento. Verso: Não suponhas, grego nomizo, que vim destruir, grego katalio, a lei ou os profetas, grego tonomo e tu profitas. Não vim destruir, mas completar, grego pliro. Porque em verdade vos digo que até que o céu, grego uranos, e a terra, grego ii, passem, grego parer home, de modo nenhum passará da lei nem um jota, nem um tio, até que tudo seja cumprido, grego gnome. Qualquer, pois, que relaxar, grego lio, em um destes mandamentos, grego endoli, por menor que seja, e assim ensinar, grego didasco, aos homens, será chamado o menor, grego elaristo, no reino dos céus, grego vassilio ton uranon. Aquele, porém, que os cumprir, grego pieo, e ensinar, será chamado grande, grego megas, no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa retidão, grego dikiosine, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Grego vassilio ton uranon. De novo, não suponhas que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas completar. Porque, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei nem um jota, nem um tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que relaxar em um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo, se a vossa retidão não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 20. Obviamente, se Jesus começou alertando os discípulos quanto a um possível engano, é porque este entendimento errado já existia entre eles. É interessante observar que até hoje, apesar da clareza das palavras de Jesus, uma boa parte do cristianismo continua no mesmo erro. Continua imaginando que Jesus aboliu a santa lei de Deus. Este fenômeno confirma aquilo que o próprio Jesus nos disse. Verso: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados.
Marcos 4, 12. Ver também Isaías 6, 9 e 10, Deuteronômio 29, 4, Jeremias 5, 21, Ezequiel 12, 2 e Romanos 11, 8. A noção de que Jesus veio para pôr abaixo a religião judaica. Nesta frase de Jesus, não imagineis que vim destruir, o verbo traduzido como destruir, katalio, destruir, por abaixo, dissolver, utilizado por Mateus no tempo auristo, catalicé, é o mesmo verbo usado pelos inimigos de Jesus quando o acusaram de dizer que destruiria literalmente o templo de Jerusalém e o reconstruiria em 3 dias. Verso. Nós ouvimos esse aí dizer, eu destruirei, cataliço, este santuário, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Marcos 14, 58. Ver também Mateus 26, 61 e João 2, 19. Ou seja, esta ideia de que o Messias viria para pôr abaixo ou destruir a religião judaica tal qual se encontrava, parecia estar na mente das pessoas, sendo que alguns viam isto como algo bom, enquanto outros desprezavam a ideia. Os fariseus e seus aliados, que dependiam da religião para viver, certamente se opunham à noção, enquanto o povo comum, cansado do fardo pesado imposto pelos religiosos, Mateus 11, 28 a 30, Lucas 11, 46, gostavam da ideia de um novo sistema legal. Muitos desses, após verem todos os sinais miraculosos de Jesus e tendo-o aceitado como o Messias, provavelmente imaginavam que Cristo veio para lhes dar um novo sistema legal, segundo o que entendiam da profecia de Jeremias. Verso. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. A incorreta tradução do verbo grego pliro. Jesus, então, deixou bem claro que a sua missão não era para destruir, cataliço, as Escrituras, os ensinos de Moisés e os profetas, mas sim completar o processo de entrega da lei de Deus que se iniciou com Moisés e demais profetas do passado, mencionado por Jesus como aqueles que entregaram a lei aos antigos. Verso. Ouvistes que foi dito aos antigos. Mateus 5, 21. Ver também Mateus 5, 27, 5, 33 e 5, 43. Na segunda parte da frase de Jesus, não vim destruir, mas cumprir. A palavra cumprir, que é comumente usada nas Bíblias em português, não transmite adequadamente o significado do verbo pliro, completar, e levam muitos à ideia errada e perigosa de que, uma vez que a lei já foi cumprida, entre aspas, por Jesus, os cristãos não precisam mais obedecer aos mandamentos de Deus para serem salvos. Algo que, obviamente, Jesus jamais sequer deu a entender. O verbo pliro, tanto no Novo Testamento, Velho Testamento, a Septuaginta,
como no grego clássico, transmite a ideia de se obter a capacidade máxima de um vasilhame, ou algo que deve ser enchido por completo, ou ainda o ato de preencher um espaço na sua totalidade. No inglês, a maioria das Bíblias usam a palavra fulfill, o que é bem mais fiel ao grego, já que literalmente quer dizer encher até ficar cheio. O conceito de cumprir algo não se aplica corretamente neste contexto, uma vez que no português e em outras línguas, quando algo é cumprido, se subentende que foi encerrado. Jesus, obviamente, não encerrou a lei de Deus. Caso contrário, não teria corrigido os líderes religiosos sobre a maneira correta de obedecer aos mandamentos, e nem nos daria um alerta sobre o que ocorrerá com os desobedientes. Verso: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mateus 5, 19. Para que toda a alma que Deus enviar a estes estudos entenda corretamente o que Jesus disse neste versículo, vejamos algumas passagens bíblicas que usa o mesmo verbo, pliro, em diferentes contextos e de como o seu uso esclarece aquilo que Jesus nos disse sobre a lei de Deus. Verso: assim vos testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos daquele que mataram os profetas. Enchei, grego, pliro, vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, 31 a 33. Ou seja, os líderes judeus completaram aquilo que os seus antepassados iniciaram. A aplicação no contexto de Jesus e a lei de Deus. Jesus, ao nos corrigir, nos esclarecer quanto à correta forma de guardar os mandamentos de Deus, e ao nos enviar o Espírito Santo, completou aquilo que Moisés e os profetas do passado ensinaram aos antigos, que é educar e capacitar o povo de Deus à obediência. Verso: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda espécie de peixes. E quando cheia, grego, pliro, puxaram-na para a praia, e sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Mateus 13, 47 e 48. Ou seja, a rede ficou cheia por completo. Já não era possível adicionar mais peixes, pois não tinha espaço disponível. A aplicação no contexto de Jesus e a lei de Deus. Através das suas palavras, da sua vida exemplar e do envio do Espírito Santo, Jesus preencheu todas as lacunas existentes. Não restou nenhum empecilho, seja conhecimento ou habilidade, que bloqueie a obediência da santa lei de Deus por qualquer ser humano que queira de fato agradar ao Senhor. Verso: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se, grego, pliro, a casa do cheiro do bálsamo. João 12, 3. Ou seja, o perfume era tão forte que não havia lugar na casa no qual o seu aroma não alcançou. A aplicação no contexto de Jesus e a lei de Deus.
A vida exemplar de Jesus e os seus vários ensinos ocupou todo o espaço possível no universo com o conhecimento da santa lei de Deus. Já não existe ignorância sobre como a lei de Deus deverá ser obedecida para herdarmos o reino dos céus. No juízo final, ninguém poderá argumentar que desobedeceu aos mandamentos de Deus porque estava desinformado. O verdadeiro motivo da sua desobediência será revelado. Verso: em verdade vos digo que tudo quanto perdirdes ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada pedistes em meu nome? Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Grego, pliro. João 16, 23 e 24. Ou seja, se nos falta algo para sermos completamente felizes, Deus nos dará aquilo que falta. Aplicação no contexto de Jesus e a lei de Deus. Jesus supriu tudo o que faltava: exemplo, conhecimento e poder para que a lei de Deus possa ser cumprida por todos nós. Verso: caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se realizasse, grego, pliro, o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 16 e 17. Ou seja, a profecia já existia e as pessoas tinham conhecimento dela, mas a sua realização apenas ocorreu com os milagres do Messias. A aplicação no contexto de Jesus e a lei de Deus. Por séculos, o povo de Deus já sabia que o Senhor deu ao ser humano os seus santos mandamentos para serem observados, mas apenas após Jesus nos ensinar e nos enviar o Espírito Santo, adquirimos o correto conhecimento e a capacidade para assim realizar o propósito de Deus para os seus escolhidos aqui na terra, que é uma vida em completa obediência à sua santa lei. Quando a lei de Deus será de fato cumprida? Na realidade, chega a ser ridículo qualquer tentativa dos amantes deste mundo em insinuar que não precisam mais obedecer aos mandamentos de Deus, porque Jesus já cumpriu todos eles. Uma vez que logo a seguir Jesus nos disse quando é que tudo de fato será cumprido. Verso: até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei nem um jota, nem um tio, até que tudo seja cumprido. Grego, gnome, cumprir, acabar, encerrar. Mateus 5, 18. Por acaso o céu e a terra já passaram? Não é óbvio que, segundo essas claras palavras, até que Jesus volte, tenhamos o juízo final, Satanás e seus demônios sejam lançados no fogo ardente e sejamos levados para morar com o Senhor. A lei terá que ser obedecida para sermos salvos, tal qual nos ensina as Sagradas Escrituras, e muito especial o próprio Jesus. Lucas 11, 28, João 15, 10, João 17, 6 e 7. Notemos também que, neste caso, o verbo traduzido como cumprir, gnome, está correto. Mas não é o verbo pliro, que significa completar, ou realizar, ou
preencher. O absurdo dos ensinos atuais sobre Jesus e a lei de Deus. Irmãos, se Deus quiser, nos muitos estudos que seguirão nesta longa série sobre o Sermão da Montanha, teremos várias oportunidades para explicar o caráter perfeito e eterno de tudo aquilo que vem de Deus, incluindo, e muito em especial, a imutabilidade da sua santa lei. É algo chocante e muito triste ver os nossos líderes, aqueles que deveriam direcionar as pessoas à obediência aos mandamentos de Deus, estarem de fato fazendo o oposto e encorajando-os a rejeitarem a sua lei. Ainda mais chocante é que fazem tudo isto argumentando que estão agradando a Jesus no processo, como se Jesus não tivesse repetidamente ensinado a completa obediência a tudo aquilo que vem do Pai. Verso: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É impossível existir qualquer imperfeição na criação. Amados, a lei de Deus é boa e perfeita em todos os sentidos da palavra. Argumentar que ela foi abolida, ou destruída, ou substituída, ou cancelada, é o mesmo que dizer que existia algo de imperfeito na lei e, por extensão, naquele que nos deu a lei, Deus. Sim, é o mesmo que dizer que é possível vir algo de Deus além de suprema beleza e perfeição. Verso: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. Salmos 19, 7 e 8. Este é o motivo que Jesus foi bem claro que não veio nem abolir, nem destruir, nem substituir, nem cancelar, mas sim completar ou dar continuidade à lei de Deus até que o céu e a terra passem. A lei de Deus refrigera a alma e não é de forma alguma um peso. Queridos, a missão de Jesus de completar a lei do seu Pai não implica de forma alguma que os seus seguidores estariam isentos de guardá-la. Mesmo porque a ideia de isentar os cristãos de obedecer aos mandamentos de Deus implica que existe algo de ruim nos seus preceitos e que estamos sendo aliviados deste peso. Este é um conceito completamente satânico e, obviamente, sem o menor respaldo no Evangelho de Cristo. O único peso que carregamos neste mundo é o peso da culpabilidade do pecado. E é por isso que a mensagem do Evangelho sempre começa com a palavra de arrependimento. Para que esta verdade fique bem clara, notemos que, mesmo após a crucificação e a ascensão de Jesus, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado e as pessoas perguntavam o que deviam fazer para serem salvas, Pedro e os demais apóstolos originais de Cristo
Não ensinaram que deveriam simplesmente aceitar a Jesus e de que não era mais necessário guardar os mandamentos de Deus, como muitos líderes mundanos ensinam nos nossos dias. Mas sim, verso, arrependei-vos, grego metanoeo, arrepender, converter, mudar de pensamento, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados. Grego amartia. Atos 2, 37 e 38. De novo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Atos 2, 37 e 38. Ou seja, para serem salvos, teriam que ser batizados e se arrependerem. Mas se arrepender de quê? Que outro tipo de arrependimento existe senão o da desobediência aos mandamentos de Deus? Os cristãos que imaginam que os mandamentos de Deus foram abolidos são então aqueles que imaginam que já são justos e que nada há do que se arrepender. Verso: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.